Olá, eu tenho uma pergunta para você no dia de hoje. Você tem fé? Você consegue ter fé o tempo todo? Se consegue, me ensina, porque eu sei que tem momentos na vida da gente que de fato a gente não consegue ter fé o tempo todo. Coisas vão acontecendo, problemas, dificuldades, as batalhas, as lutas tentam nos desanimar. E aí tem momentos que a gente acaba duvidando da fé. Já passou por isso em algum momento? Eu confesso que já. Mas a diferença não está em quando a gente acha que perdeu a fé, porque se você tem fé, você não perde. Mas a diferença está no que nós fazemos diante dos momentos que a gente acha que perdeu a fé ou que ela está diminuindo. Eu quero trazer para vocês o que está lá no livro de Hebreus, no seu capítulo 11, que explica para nós sobre a fé. Hebreus 11, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Só até aqui. Então, outras traduções, né, e outras interpretações vão dizer que a fé é acreditar naquilo que para nós é impossível, mas que para Deus é possível. Mas nem sempre é fácil para nós acreditarmos naquilo que é impossível, até vermos, como aconteceu com Tomé, que só acreditou que Jesus havia ressuscitado quando viu as suas feridas, as suas chagas. Então não é fácil ter fé, mas é possível, porque a fé, outras traduções vão dizer que é um firme fundamento. E o que é um fundamento? É algo sólido. Se pensarmos numa construção, a fundação, né, da construção, o alicerce da construção, ali o vigamento, o concreto, é o que vai sustentar toda a edificação. A fé é assim. A fé é um firme fundamento. É a base forte, é toda a sustentação que vai te manter e me manter firmes no caminho da palavra de Deus e da vontade de Deus. Então, a fé não é algo para a gente sentir, mas é algo para a gente viver. E aqui, eu quero trazer em Hebreus 12, que também fala sobre isso. A palavra do Senhor que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhos, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Olha que tremendo. A palavra aqui nos ensina que Jesus é o autor da fé, o criador da fé. E vai além, diz que ele não foi só o criador da fé. Ah, mas Jesus veio depois. Como ele pode ter sido o criador da fé? Não, ele não veio depois. Está declarado ali no livro de João, 1 João, desde o princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então Jesus é o autor da fé, mas ele foi além disso. Ele foi além de ser o autor da fé.
ele foi o consumador da fé, como está aqui, consumador. Ele colocou a fé em prática. Ele abriu mão da glória, da alegria, da paz que ele tinha no céu, ao lado de Deus, para estar neste mundo, com fé, para seguir o seu propósito e se sacrificar na cruz por você e por mim. Porque ele não foi morto na cruz por pessoas. Ele entregou a sua vida na cruz pelas pessoas, por você e por mim. Por todas as pessoas que ali estavam, por você e por mim. O autor da fé foi o consumador da fé. Colocou a fé em prática. E esse é o ponto que eu quero chegar. Porque a fé não é para sentir, mas ela é para ser colocada em prática. Acreditando naquilo que para nós não é possível, mas que para Deus é possível. Vai faltar a minha e a sua parte. Se nós pegarmos aqui a palavra fé, em português ela é representada por duas letras, F e E. Então todas as vezes que você e eu duvidarmos da fé, acharmos que a nossa fé está pequena, como um grão de mostarda, como o próprio Jesus ensinou, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, poderá mover montanhas. E ainda que a gente duvide da nossa própria fé, se a gente colocar ela em prática, andar em obediência, não tem problema que ela seja pequena, ou que ela esteja pequena por algum momento. Mas o problema está no que você e eu fazemos com isso. Então, como eu comentei, duas letras, F e E, fé. Se você tiver foco, se você e eu tivermos foco em Jesus Cristo, tivermos foco em Deus, e nos esforçarmos, como a palavra diz, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele venceu o mundo. Foco em Jesus, foco na sua palavra, foco na certeza de que ele entregou sua vida na cruz por você e por mim. E esforço, nos esforçarmos para cumprir os propósitos de Deus, para caminhar com fé, no mínimo caminhar com obediência à palavra. Nós estaremos colocando a fé em prática. Porque a fé não é para sentir, mas é para viver. Se pegarmos aqui várias palavras, né? Na parte aqui do Senhor. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Ela teve fé de que se ela somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela tinha uma enfermidade de anos. Um fluxo que não parava por anos. Que a medicina não resolveu, os especialistas não resolveram, mas ela conhecendo Jesus, ela sabendo que ele fazia e faz milagres, ela teve fé de ir até lá. Ela não se importou porque ela não podia caminhar por ali, naquele estado, não podia andar no meio das pessoas, porque ela estava impura, era o conceito daquela época, que as pessoas impuras não podiam sair de suas casas. Ela teve foco. Ela teve foco em buscar o milagre com aquele que é o único que faz milagre. Ela teve foco e foi até lá. Ela não se importou com quem estava no caminho. Ela não se importou as dificuldades que ela poderia passar. Ela não se importou se ela iria ou não falar com Jesus, mas ela teve fé e foco, e se esforçou o máximo que ela pôde para chegar até Jesus. Será que era fácil chegar até ele? A própria palavra diz que havia uma multidão de pessoas rodeando Jesus, e de repente ele para e diz: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos ali: mestre, como assim? Estamos rodeados aqui de pessoas. Muitas pessoas estão tocando em ti. Então Jesus revela ali: não, mas alguém me tocou de um jeito diferente.
Alguém me tocou de um jeito diferente, porque de mim saiu o poder. E depois o próprio Jesus, quando essa mulher se revelou, fui eu tinha uma enfermidade, e eu toquei nas suas vestes e fui curada. Ela mesma declarou. E o que Jesus disse para ela? Vá em paz, mulher. A tua fé te curou. A tua fé te salvou, aliás, né? Foi além. Além da cura. Jesus não declarou, a tua fé te curou. Ele foi além, porque melhor do que ser curado é ser salvo. A tua fé te salvou. A fé dela salvou. E o que foi essa fé? Ela colocou na mente, focou que se ela somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Mas ela foi além de colocar isso na mente. Colocou em prática. Se esforçou, foi até lá e buscou a bênção dela. O milagre dela. Ela buscou a bênção dela, buscou o milagre. E quantas vezes você e eu duvidamos da fé? Porque achamos que a fé é algo para a gente sentir. Enquanto eu não sentir fé, eu não vou adiante. Eu já estou desanimado, estou sem fé, estou triste. Nada tem acontecido, nada mudou. Amanheceu, nada mudou, parece ser um dia como qualquer outro. Parece ser mais um dia como qualquer outro, não. Só será se você e eu deixarmos. Porque tenho algo para dizer também. Tudo muda nas nossas vidas. Quando nós mudamos, quando nós decidimos mudar. Deus abençoa, Deus faz milagre. Jesus morreu na cruz por você e por mim, pagou pelos nossos pecados. O Espírito Santo não nos deixa só, é o consolador das nossas almas, está sempre conosco. Mas enquanto você e eu não tomarmos a decisão de mudar, de caminhar em obediência, mesmo nos momentos que a gente não sente que tem fé, porque ela não é para sentir, mas ela é uma decisão, um firme fundamento. É a base forte de toda a palavra de Deus, a fé. Se nós não pensarmos dessa forma, nada vai mudar nas nossas vidas. Se você e eu não tomarmos a decisão de mesmo nos dias que sentimos pouca fé, de focar em Jesus Cristo e nos esforçarmos para caminhar nos seus caminhos. Quer me seguir? Arrependa-se, toma a tua cruz e me siga. E o que é esta cruz? Os nossos problemas, a nossa incredulidade, os dias que estamos com pouca fé. Este é o caminho. E o outro ponto que a palavra de Deus diz aqui, em relação aos pecados: livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós. É o pecado que se apega a nós ou nós que nos apegamos a ele? Nós temos que desenvolver em nós mesmos o prazer do não. Você já ouviu falar sobre o prazer do não? O prazer do não é você olhar para você mesmo e dizer: isto que está me fazendo mal, eu não quero mais. Um vício, por exemplo. Um vício em bebida, por exemplo. Em coisas que Deus não se agrada. O prazer do não. Sentir prazer em negar de fazer o que é errado para fazer o que é certo. Dizer não para a sua mente, para o seu espírito. Mas isso é prazeroso? Não, não é prazeroso. Mas o prazer não está no sentimento, está no resultado. O prazer do não está no sentimento. Nós não vamos sentir prazer em negar coisas que têm causado sensações boas em nós mesmos. Mas nós vamos sentir prazer no resultado. Quando você diz não para esse vício aí que está te dominando, para o vício que me domina, que tenta me dominar,
Não vai agradar a minha mente, o meu coração? Mas me fará bem? A decisão me fará bem? A decisão te fará bem? Então, foco. A fé é o quê? É um firme fundamento. Mas para colocarmos este firme fundamento em prática, de crer naquilo que para nós é impossível, mas para Deus é possível. Primeiro temos que sentir prazer em dizer não para tudo aquilo que Deus não se agrada, para tudo aquilo que Jesus disse que não é para fazermos. Conseguiu dizer não para o seu pecado? Eu consegui dizer não para o meu pecado? Foca em Jesus Cristo. Foca em sua palavra. E esforço. Esforço de buscar, esforço de caminhar, esforço de permanecer. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. Não só porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é Deus. Mas para mostrar para você e para mim que é possível. Foi para isso que Ele veio. Foi para isso que Ele veio, por nós. Para mostrar para você e para mim que é possível. Nos momentos de pouca fé. Não tem problema se você não sentir, se eu não sentir. Mas tem problema se nós não mantermos o foco em Jesus e nos esforçarmos. Se a gente desistir da caminhada. Aí que a nossa fé vai embora de vez. Não desista da caminhada. Não desista da jornada, independente da situação que você está passando. Uma enfermidade, um desemprego, um vício de fato, um problema na família, um confronto com seu cônjuge, com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos, com seus amigos, não importa. Não importa o tamanho do seu problema. Importa o tamanho do Deus que você serve. Com fé. Foco nele. E se esforçando para seguir os seus princípios. E recebendo o milagre, a cura ou a bênção. Como a mulher do fluxo de sangue e tantos outros personagens aqui reais da história de Deus. Você e eu fazemos parte dessa história. Mas qual é a decisão que você e eu vamos tomar diante de momentos de pouca fé? Foco e esforço. Fé, foco e esforço. Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe o seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amados. Deus abençoe.